Bom dia, povo! Já estudou hoje? Já começou a estudar? Ainda não? Eu já! E vamos lá, acorde aí, vamos em frente. Hoje eu já estudei 2 tópicos. Estudei hoje auditoria. Então, o que eu estudei hoje? Objeto da auditoria e normas de auditoria. Então, eu vou falar para vocês o resumo da aula. O que é o objeto da auditoria? Então, o objeto de auditoria é o conjunto de todos os elementos que o auditor usa para fazer o controle do patrimônio administrado. E quais são esses elementos que um auditor usa para fazer o controle desse patrimônio? Ele usa os registros contábeis, papéis, documentos, fichas, arquivos, anotações. Ele usa até mesmo fatos que não são registrados documentalmente, cujas informações são de confiança, né? O auditor não vai pegar um documento que ele não tem confiança nem credibilidade, então ele tem que ter prova daquilo que ele está falando. O auditor também usa de informações obtidas fora da empresa. Pode. O quê? Por exemplo, saldos contábeis, contas de outras pessoas, contas de terceiros. Não, tudo isso são informações que o auditor pode utilizar para checar a veracidade, a idoneidade daquela empresa, as informações prestadas por aquela empresa. Então, esses são os documentos que comprovam a legitimidade dos atos administrativos, né? Que vai dar sinceridade, qual que é a sinceridade que essa empresa está trabalhando. Então, esses são os objetos da auditoria. O objeto é o quê? É aquilo que o auditor está analisando. O que o auditor analisa? Registros contábeis, papéis, documentos, fichas, arquivos, anotações, fatos não registrados documentalmente e informações obtidas fora da empresa, por exemplo, saldos contábeis e contas de terceiros, beleza? Então, isso é o objeto da auditoria. Agora vamos ver as normas de auditoria. Primeiro entender o que é norma de auditoria. Então, normas de auditoria, elas são um conjunto, o trabalho de auditoria deve ser realizado com base em princípios éticos e rigorosos. A norma é isso. Então, ela vai estabelecer os princípios, todos os procedimentos que o auditor deve seguir. Então, existem normas técnicas e normas profissionais. Então, para o auditor desempenhar o seu papel, ele deve seguir critérios rigorosos pré-estabelecidos. Esses critérios estão aonde? Nas normas de auditoria. Então, se o auditor segue essas normas, o seu trabalho é qualificado. A pessoa que vai analisar tem confiança, dá garantia ao trabalho do auditor porque ele seguiu as normas pré-estabelecidas, ok? Vamos em frente. Então, o trabalho de auditoria deve ser realizado baseado em princípios éticos rigorosos, com independência e objetividade, beleza? Essas normas de auditoria estabelecem regras do exercício profissional nos quesitos técnicos e profissionais. Essas regras dão orientação, auxiliam na condução da auditoria para que o auditor atinja o seu objetivo final. Qual que é o objetivo final do auditor, do trabalho do auditor? É dar credibilidade às informações das demonstrações contábeis, às informações financeiras, patrimonial da empresa, ok? Então, é para isso que tem as normas de auditoria. Então, o que são as normas? É o conjunto de procedimentos que o auditor ele deve seguir como pessoa e é o conjunto de procedimentos técnicos. Então, quais são as finalidades da auditoria? São 4 as finalidades da auditoria. Garantir a qualidade. Quais são as finalidades das normas de auditoria, né? Para que o auditor tem que seguir essas normas? Para garantir a qualidade do trabalho de auditoria, para manter a consistência metodológica no exercício das suas atividades de auditoria, porque se cada um segue um método, não tem metodologia nenhuma e você não pode comparar trabalhos que foram feitos com metodologias diferentes. Se eu usei aqui um jeito para comparar as minhas demonstrações contábeis, vem outro e utiliza de outro jeito, você não tem como comparar essas informações, não tem credibilidade, não tem uma metodologia padrão. Então, é por isso que tem as normas para dar padrão. Todo auditor tem que seguir essas normas. Então, eu posso repetir o trabalho, esse trabalho é garantido, se outra pessoa for fazer, ele vai chegar ao mesmo resultado, ou então muito próximo do resultado que esse auditor chegar.
Então, a finalidade das normas de auditoria serve para isso, para garantir a qualidade do trabalho de auditoria, para manter a consistência metodológica no exercício das atividades e também para registrar o conhecimento desenvolvido na área. Então, quanto mais você vai fazendo um trabalho sobre determinada coisa, vai aumentando o seu conhecimento, vai surgindo coisas que não estavam escrito ali. Então, você vai anotando isso e vai incrementando o conhecimento, vai registrando o conhecimento que já foi adquirido e desenvolvido. E a quarta e última finalidade das normas de auditoria é o quê? Assegurar a sustentabilidade do trabalho de auditoria, né, gente? Porque se cada um faz um trabalho aleatório do jeito que quer, esse resultado vai ser consistente? Não, você não vai poder comparar, não vai ter credibilidade nenhuma. E agora, se você faz um trabalho baseado em normas, rigoroso, aí sim o seu trabalho vai ter sustentabilidade, ou seja, isso vai garantir que exista auditoria ao longo do tempo, beleza? Então, aí veio a lei 6.404/76, ela determinou o quê? Que as companhias abertas, elas deveriam obrigatoriamente ser auditadas por auditores independentes. E esses auditores independentes, eles devem estar registrados na Companhia de Valores Mobiliários. Então, além de seguir as normas pré-estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários, os auditores, eles devem estar registrados na CMV, ok? Então, gente, se existem as normas, quem fez essas normas? Então, vários órgãos fizeram essas normas. Os principais temos aqui, ó, o Banco Central do Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários, que tem CVM, você vai ver muito essa sigla daqui para frente, a SUSEP, que é a Superintendente de Seguros Privados, e o Conselho Federal de Contabilidade. Então, esses são os principais órgãos que elaboraram as normas de auditoria. São só esses? Não, tem outros, mas esses são os principais. Aí, gente, começou a haver uma discussão a partir de 1991 que a contabilidade brasileira ela deveria se adequar às normas internacionais de contabilidade, até para facilitar a compreensão e a padronização desses métodos, né? Até para quando uma pessoa querer analisar uma informação, se segue um padrão internacional, não importa se a pessoa está aqui ou a pessoa está lá fora, vai ser fácil da pessoa conseguir comparar e analisar as informações obtidas. Então, começou essa discussão para que a contabilidade e auditoria brasileira se adequasse às normas internacionais desde 1991. Isso começou a discussão. Quando foi em 2007, a contabilidade e a auditoria passaram por profundas transformações. Por quê? Porque veio uma lei que alterou a Lei 6.404/76, que é a Lei das Sociedades Anônimas, né? Então, em 2007 foi criada uma lei nova, a Lei 11.638. E essa lei falou que as companhias abertas ela deveria elaborar suas demonstrações contábeis com base nas normas internacionais. Então, já veio uma lei obrigando que os auditores e a contabilidade seguisse as normas internacionais, ao padrão internacional de contabilidade. Aí, juntaram vários órgãos, juntaram o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACON, a Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central, e unificaram as normas de auditoria. Unificaram as normas de auditoria independente para elas se adequarem às normas internacionais, ok? Ainda em 2009 aconteceu um fato interessante, que foi o quê? O Conselho Federal de Contabilidade, ele publicou a resolução número 1203 de 2009. Essa resolução, então, o Conselho Federal, ele publicou a resolução e aprovou uma norma brasileira de contabilidade chamada NBCTA 200. Gente, essa norma, ela se tornou a principal norma técnica de auditoria. E, então, o que acontece? Não, todas as normas de auditoria independente, elas são aprovadas, primeiro elas são aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e depois elas são aprovadas por meio de quê? Por meio de resoluções. E depois elas são classificadas em normas profissionais ou em normas técnicas. Então, a gente já sabe que existe duas classificações para o tipo de norma de auditoria. É uma norma profissional e uma norma técnica. Então, o que as normas de auditoria do tipo profissional ela fala? Ela fala a respeito da pessoa do auditor, a pessoa que vai fazer o trabalho de auditoria, quais são as características, quais são os requisitos que essa pessoa deve ter para poder fazer um trabalho de auditoria. Então, está relacionado com a questão ética, competência, se o profissional tem competência realmente para fazer trabalho de auditoria, a educação continuada, ou seja, se o auditor está fazendo cursos de aperfeiçoamento constantemente,
transparentemente, a sua conduta e a sua responsabilidade. Então, as normas profissionais diz respeito à pessoa do auditor que vai fazer o trabalho. E já as normas técnicas, não, ela fala sobre o quê? Fala sobre a técnica em si do processo de auditoria. Então, ela descreve os processos, os princípios doutrinários, princípios e procedimentos que devem ser aplicados quando vai fazer um trabalho de auditoria, como é que é o princípio, qual que é o método, qual que é a metodologia que o auditor deve seguir. Então, essas normas envolvem todas as fases do processo de auditoria. Desde mesmo antes do planejamento, passando pela fase de planejamento, a elaboração do relatório, até a etapa de guardar os documentos. Então, tudo com isso, como isso deve ser feito, estão escritos e descritos nessas normas técnicas de auditoria, beleza? Então, essas normas de auditoria, gente, elas são de observância obrigatória pelos auditores. Mas acontece que em algumas circunstâncias, quando essas normas tornam-se ineficazes, em algumas situações isso pode acontecer, o auditor pode deixar de usar uma norma, né? Então, por exemplo, se o auditor vai fazer um trabalho numa empresa que não trabalha com controle interno, ele não precisa adotar aquela norma de controle interno. Então, então você tem que prestar atenção. Elas são de observância obrigatória pelos auditores, mas dependendo do caso, ele não precisa seguir se isso não for o caso, não faz parte do trabalho dele. Beleza? Espero que tenha ajudado.